Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Eu também estou bem. Hoje eu tô gravando mais cedo, porque hoje meu dia começa cedo e bem cheio ainda por cima. Graças a Deus, né? Pelo menos a gente tem o que fazer, a gente tem o que trabalhar, temos como ajudar e temos muito a ser feito aí no propósito que Deus tem para com a nossa vida, amém? Vamos fazer nossa oração da manhã, agradecendo assim a Deus por mais um dia e por estarmos aqui novamente, né? Senhor nosso Deus, com gratidão nos clamamos diante de Ti nesse novo dia de estudo, de aprendizado. Gratidão, Pai, porque o Senhor nos permite acessar o conhecimento, compreender a história e refletir com maturidade sobre a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa leitura, para que possamos compreender não apenas os dados históricos, mas o sentido espiritual que eles revelam. Que o nosso coração permaneça humilde, aberto ao aprendizado e sensível à Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amores, nós vamos dar sequência da nossa leitura. Hoje é o nosso 15º dia e nós vamos encerrar, fechando assim esses 3 dias de leitura desse tópico, fazendo assim uma conclusão. Então, continuamos no Velho Testamento, no tópico da data da crucificação de Jesus, provas em favor de 33 depois de Cristo. Porém, se João Batista iniciou seu ministério em 29 depois de Cristo, então Jesus provavelmente começou o seu ministério no final de 29 depois de Cristo ou início de 30 depois de Cristo. Assim, a Páscoa em João ocorreu em 14 de Nissan de 30 depois de Cristo. João 2:13. 14 de Nissan de 31 depois de Cristo, seja a festa não especificada de João 5:1, ou então a Páscoa que João não menciona. 14 de Nissan de 32 depois de Cristo, João 6:4, e 14 de Nissan de 33 depois de Cristo, João 11:5. A Páscoa na qual Jesus foi crucificado. Se esta contagem está correta, então Jesus provavelmente foi crucificado em 3 de abril de 14 de Nissan de 33 depois de Cristo. Essas referências à Páscoa em João, estas referências à Páscoa em João, então, sugere com mais naturalidade que durante o seu ministério, Jesus participou de pelo menos 3 e possivelmente 4 Páscoas, talvez incluindo uma Páscoa mencionada unicamente nos sinóticos, o que resulta em um ministério de 3 anos, juntamente com a referência ao 15º ano de Tibério, que iniciando em 14:15 depois de Cristo, nos leva à data de 29:30 depois de Cristo, para o início do ministério de Jesus. O ministério trienal de Jesus, indicado por João, resulta na data de 33 depois de Cristo para a crucificação. Como observado nos argumentos em favor de 30 depois de Cristo, alguns têm proposto que a primeira Páscoa mencionada em João, por ocasião da purificação do templo feita por Jesus, é a mesma Páscoa mencionada pelos sinóticos no final do ministério de Jesus, e que João a transpôs por razões teológicas. Isto resultaria em somente 2 Páscoas em João e uma data de 30 depois de Cristo para a crucificação. Ainda seria possível. Porém, isto é problemático à luz dos marcadores explícitos de tempo,
tanto em João quanto nos sinóticos, com respeito a respectivas purificações do templo que eles registram. Todos os sinóticos concordam que a purificação do templo aconteceu no final do ministério público de Jesus, Mateus 21, 12 a 17. João, por outro lado, diz em 2,12: depois disso, do milagre de Caná, Jesus, foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. E que, estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. 2,13. Estes marcadores específicos de tempo tornam difícil concluir que João pegou um acontecimento ocorrido no final do ministério de Jesus e transportou para o início do seu relato sobre o ministério de Jesus, tão somente por razões teológicas. Além disso, existem outras sutis diferenças entre as respectivas purificações do templo registradas pelos sinóticos e por João. Por esta razão, muitos, embora não todos, intérpretes evangélicos conservadores acreditam que a purificação do templo, registrada em João 2, 13 a 22, é diferente daquela registrada nos sinóticos e que ocorreu, como João parece indicar, no começo do ministério de Jesus, muito provavelmente em 30 depois de Cristo. Conclusão. Levando em consideração os argumentos descritos acima, as evidências que apoiam a data de 33 depois de Cristo para a crucificação de Jesus parecem ser mais fortes. No entanto, como a data de 30 depois de Cristo é sustentada por muitos estudiosos respeitáveis do Novo Testamento, ambas as datas são incluídas nas várias cronologias apresentadas aqui. Bom, então, essa foi a leitura. Nós encerramos aí o nosso tópico da crucificação de Jesus. Amanhã a gente vai passar para a introdução, do Lendo os Evangelhos e os Atos. Dentro dessa analogia, nós estamos vendo que quando o tempo revela a coerência do plano de Deus. Nessa leitura observamos como os estudiosos utilizam marcadores históricos, datas, festas judaicas e reverências bíblicas para compreender o período do ministério de Jesus e o ano de sua crucificação. O Evangelho de João se torna central nesse processo, pois menciona diferentes Páscoas ao longo do ministério de Jesus. Ao observar essas Páscoas, João 2, João 6 e João 11. A gente precisa também lembrar, meus amores, que João foi um dos discípulos mais próximos, de Jesus em sua trajetória, Muitos intérpretes concluem que o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos. Se João Batista iniciou seu ministério por volta de 29 depois de Cristo, então Jesus provavelmente começou o seu entre o final de 29 e o início de 30 depois de Cristo. A gente vê também, falando em João, tirando Simão Pedro, a gente vê que João ele ficava bem quietinho ali, Às vezes nas interpretações que a gente vê, a gente percebe que João ele era observador, A partir daí, as referências às Páscoas se organizam de forma natural, até culminar na Páscoa da Crucificação em 33 depois de Cristo. Essa leitura também nos mostra que existem debates legítimos. Alguns estudiosos defendem a data de 30 depois de Cristo, principalmente ao considerar uma única purificação do templo e menos Páscoa mencionadas. No entanto, os marcadores temporais claros no Evangelho de João, as diferenças entre os relatos e a coerência interna do texto
levam muitos intérpretes conservadores a entender que houve duas purificações do templo, uma no início e outra no final do ministério de Jesus. Assim, as evidências apontam com mais força para a crucificação em 33 depois de Cristo, ainda que a data de 30 depois de Cristo permaneça respeitada dentro dos estudiosos bíblicos. O mais importante não é fixar uma data como um dogma, mas perceber que a fé cristã não se constrói sobre incertezas frágeis, e sim sobre uma história cuidadosamente preservada, alinhada e transmitida. A Bíblia não teme investigação, pelo contrário, quanto mais ela é estudada com seriedade, mais coerente e consciente ela se revela. Amém? Então, nós terminamos esse tópico para a gente entender um pouquinho, né, qual foi a data mais ou menos dentro aí da crucificação. Então, a gente percebe que a mais evidente é a 33 depois de Cristo, mas há possibilidade de ter sido 30 depois de Cristo. Então, o mais importante é que nós tenhamos no nosso coração uma data simbólica de fazer essa junção de conhecimentos dentro do nosso coração, correlacionando isso com um marco histórico do que realmente foi Jesus Cristo. Independente de ter sido 30 ou 33 depois de Cristo, sua crucificação, qual a importância da sua crucificação? O que ela nos trouxe e nos traz até nos dias de hoje. Então, essa é o marco que nós temos que carregar em nós, a importância, né? E o propósito de Deus dentro do que houve, né, na crucificação de Jesus. Amém? Nós vamos continuar intercedendo, então, por todas as pessoas que colocarem os nomes. Não tive feedback lá do hospital, mas vou tentar ter hoje, para que a gente veja como é que tá lá o paciente, e a gente vai ainda continuar emanando para ele também. Que toda essa oração possa chegar no coração, né, do seu Donizete, que possa o ajudar a enfrentar esse processo que ele está nesse caminhar. Amém? Então, coloquem aí vossas intenções. Senhor amado, gratidão por tudo que foi revelado nesse estudo. Gratidão porque o Senhor nos mostra que a fé pode caminhar lado a lado com o conhecimento e que a verdade não se perde quando é examinada. Colocamos diante de Ti todas as pessoas que estão acompanhando esse estudo, os nomes, as intenções e os pedidos apresentados. Intercedemos pelos que buscam compreensão, pelos que precisam de direção, pelos que enfrentam dúvidas, enfermidades ou desafios. Que o Espírito Santo continue nos guiando com sabedoria, discernimento e paz. Que cada leitura fortaleça nossa fé e aprofunde nossa relação contigo. Entregamos esse estudo em tuas mãos e seguimos confiantes no teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Possamos ter aí um ótimo dia. Já é quinta-feira, né? Como passa. A gente nem vê passar. Minha garganta tava seca já. A gente nem vê passar o dia com tantas coisas, né? A gente começou, não sei vocês, mas eu comecei meu ano aqui ligado já no vapor, já, todo vapor. É muita coisa pra gente mudar, né? É muito compromisso que a gente coloca pro ano, mas a gente vai dando conta, né? Devagarinho, a gente vai conseguindo fazer e colocar o nosso propósito vinculado ao propósito de Deus para com a nossa vida, para com a nossa
caminhada e com o nosso ano também, né? Que é o mais importante. É ele estar vinculado aí no nosso ano, trazendo assim fé. E a gente confiando, como essa leitura fala, né? Deus faz as suas revelações dentro do seu tempo, de acordo com o seu plano. Amém? Confiemos. Que Jesus os abençoe e que vocês tenham um ótimo dia. Até amanhã. Gratidão.